Blogueiros da Globo Lixo, emissora porta-voz do regime, estão desesperados com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que autorizou a transferência do ministro Luiz Fux para a segunda turma da corte. Em 2023, Bolsonaro foi condenado a ficar 8 anos inelegível por abuso de poder nas eleições de 2022 por se reunir com embaixadores. A defesa entrou com recurso no STF e o caso caiu com Luiz Fux. Agora, o ministro pode levar o processo para ser julgado na segunda turma, composta por André Mendonça, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux. Na cabeça deste blogueiro, a mudança de turma pode criar uma espécie de bunker bolsonarista no tribunal. O ministro Fux estava com clima, sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. O ministro que sai da primeira para a outra turma, de uma turma para outra, leva na bagagem, leva uma malinha com seus casos. Se ele quiser, ele pode levar tudo. Todos os casos. Interessar ele, né? Que interessar. O Paulo já vai contar esse bastidor que é interessante. Aí, conversando com alguns ministros, alguns deles me disseram, tem aquele recurso do ex-presidente Bolsonaro contra uma decisão que o impede de disputar eleições por 8 anos. Então é o recurso da inelegibilidade. Aí eu falei, mas ele pode levar esse recurso? Aí o que me explicaram, sim, se não começou a ser julgado na primeira turma, ele pode tentar levar esse recurso para a segunda turma. Aí, conversei com mais 2, 3 ministros que me disseram isso. Depois que eu publiquei essa informação, algumas fontes do Supremo me procuraram para dizer que, olha, técnicos aqui estão dizendo que ele não pode levar, porque já teria começado a ser julgado na primeira turma. Por quê? Aí eu vou ler para vocês aqui. O relator que foi sorteado foi o ministro Zanin, o primeiro sorteado. Só que o ministro Zanin, lá em 2024, ele se declarou impedido. Aí fizeram um novo sorteio e caiu com o ministro Fux. E aí, na visão dessas fontes que me procuraram, por isso, a primeira turma já seria preventa. Ou seja, esse recurso teria que ser julgado na primeira turma. O ministro Fux, mesmo na segunda turma, teria que ir para a primeira turma julgar esse recurso. Algumas fontes estão me dizendo assim, mas isso não é mérito, não é entrar no mérito. E não é, né? Não é. Só de redistribuição só não é mérito, né? Quando você só pega o Cristiano Zanin se declara impedido, porque já tinha sido advogado lá atrás em relação a esse processo, né, quando era advogado, foi só uma questão processual e não de mérito. Ainda não se julgou o mérito deste recurso. Tem gente que diz que não, como não começou o mérito, ele pode carregar. E o ministro que sai de uma turma e vai para outra, ele pode levar os seus processos. É uma decisão dele, cabe a ele. Olha, eu quero levar, vou levar.